Boa tarde, São Joaquim da Barra, povo joaquinense, jovens, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. O meu muito boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando desde que nós começamos lá com a live do Suplicy, né, sobre a renda básica. Fizemos 9 lives, 10 lives no mês de julho. E hoje, né, iniciando o mês de agosto, dia 1, a gente volta aqui num sábado, às 17 horas, para falar de um tema tão importante e tão indispensável para o povo brasileiro. E com muita felicidade, né, e com muita celebração, poderíamos tocar aqui tambores. Hoje a gente recebe, né, ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo Moretti, que é professor atualmente pela Universidade Federal do ABC, e, se eu não me equivoco, é professor convidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aqui a importância de falar das universidades federais, ele que também, né, fez a sua graduação, seu mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, a importância de nós falarmos da universidade pública, porque o ensino superior público também vem sofrendo muito nesse desgoverno Bolsonaro. Então, é com muita felicidade que a gente recebe o Ricardo Moretti, que é especialista numa série de coisas, né? Entretanto, também especialista na questão do saneamento e da água. E essa é uma questão que a gente quer tratar aqui. A gente quer tratar sobre o problema da privatização da água e do saneamento no Brasil, que é um pacote de privatização que foi aprovado pelo Congresso. E eu acho que no meio dessa live a gente também vai falar das especificidades do caso joaquinense, né, do nosso município querido, e eu tenho certeza que vai ser uma live muito boa, né? O Dito falou super bem do Moretti, a gente está acompanhando muitas coisas dele no YouTube, alguns textos, ensaios. Eu tenho certeza que o papo aqui vai ser muito produtivo, porque a gente sabe, e muitas pessoas nos procuraram ao longo dessa semana, procuraram a pré-candidata Bia, me procuraram o Tiago aí, que está nos bastidores da informação, para nos falar desse problema tão grave para a cidade de São Joaquim da Barra, que é a falta de água. Né? Quando nós entramos no Facebook, nas redes sociais de São Joaquim, esse tema é um tema sempre presente. Então, é uma discussão que se faz necessária, discutirmos o problema da água, tanto a nível nacional e a nível municipal, porque o município está implicado na nação. Então, é com muita alegria mesmo, com celebração, que a gente recebe Ricardo Moretti e também a pré-candidata, a vereadora Bia Verdu, pelo Partido dos Trabalhadores, um partido progressista, um partido que luta pelo povo, pelo trabalhador, pela trabalhadora. E é com isso que eu começo falando boa tarde para todos vocês e passo a bola para a Bia dar o boa tarde dela e a gente começar mais uma conversa, né? A conversa que inaugura o mês de agosto. Boa tarde, Meirelles, professor Ricardo. É uma honra, um prazer enorme tê-lo aqui conosco nesta tarde, né? Como o Matheus bem disse, né? O nosso irmão Dito fez a ponte e falou assim de você brilhantemente, né? E é um prazer, né, poder conversar com você, poder falar sobre uma questão que é fundamental, né? Que é a questão da água, a questão do saneamento básico, não só aqui em São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo, como em todo o país. A gente sabe que isso para que a pessoa tenha realmente dignidade humana, ela precisa desses bens funcionando e funcionando bem. Né? Boa tarde, São Joaquim da Barra, boa tarde a todos aqueles e aquelas que estão aí nos assistindo novamente. Né? Nós estamos aqui iniciando o mês de agosto com o privilégio, né, de ter aqui, né, essa pessoa tão importante, tão renomada e que entende tão bem desse assunto, né? Então, nós vamos ter aqui um diálogo fantástico, né? E vamos aprender e saber muitas coisas aqui nesse final de tarde de sábado, primeiro dia do mês de agosto. Meirelles, é um prazer, né, tê-lo aqui conosco, viu? Seja bem-vindo. Boa tarde, Bia, boa tarde, Matheus, e todos que nos ouvem aí.
imagino que uma boa parte de São Joaquim da Barra, né? Uma alegria, né, essa oportunidade de conversarmos desse assunto. É um assunto que, evidentemente, me sensibiliza e me toca muito, porque é fácil imaginar, né? Sem água não dá para ser feliz, né? Quer dizer, Não. é preciso de água, e agora, com a necessidade de controlar o Covid e tal, a água, mais do que nunca, se faz necessária, né? Mas assim, vamos começar, Bia, procurando o que nos une, né? Eu acho que é muito difícil, entre quem está nos ouvindo, discordar que o saneamento precisa melhorar, né? Não há dúvida, né? Precisa melhorar em São Joaquim da Barra, mas precisa melhorar no Nordeste, precisa melhorar na Amazônia, precisa melhorar no Brasil todo, precisa melhorar. Então, não há dúvida que precisa melhorar. A questão é como melhorar, né? E a segunda pergunta, que você me convidou, será que com a privatização melhora, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Então, de início, a gente defende que o Brasil é signatário de um acordo que fala que a água e o saneamento são direitos humanos, né? Então, nós precisamos que todos tenham acesso. Então, quando eu falo todos, viu, Bia, é todos são todos, não é quase todos, Sim. né? Então, a princípio, a gente defende que a água e o saneamento tem que estar acessível para todo cidadão, né? E a Covid, Bia, Matheus, trouxe uma coisa muito clara, porque você percebe, se eu der para você, Bia, eu misturar 10 copos de água limpa, misturar com um copo de esgoto, o que você tem? Você tem esgoto, quer dizer, o quase limpo não serve. Quer dizer, se eu estou aqui, eu estou protegido, mas se ali, atravessando a rua, tem alguém que não tem água ou não tem esgoto e ele contrai a doença, ele coloca em risco. Então, a Covid trouxe uma coisa que eu acho muito importante, que é o conceito da universalização. O saneamento precisa ser universal, ele precisa ser para todos. Não adianta ser para quase todos, tem que ser para todos. Porque se tiver alguém que não tem acesso ao serviço, todos correm risco, né? Então, o conceito de universalização nosso é de atender inclusive quem não tem domicílio, quem está trabalhando na rua, quem está morando por qualquer motivo, está em situação de rua. Quer dizer, a ideia de universalização é atender a todos. Vira e mexe, sabia, as companhias elas ficam todas orgulhosas, né? Dizendo, nós estamos atendendo 95% das pessoas, né? Aí a pergunta que a gente sempre faz é assim, 95% é bom? Depende, né? Se eu tiver no 95%, Bia, tá bom. Mas se eu tiver no 5%, é terrível, né? E o que é pior, dependendo do que mesmo que eu esteja deixa eu fechar aqui, porque catar um barulho esteja nos 95%, se tiver 5% que não é atendido, Bia, todo mundo está em risco. Então, nós temos que realmente lutar para que todos tenham acesso ao saneamento, todos. É um direito humano. Agora, a questão da privatização. Será que a privatização ajuda na direção de que todos tenham acesso ao saneamento? Vamos pensar. O saneamento, Bia, é monopólio natural. O que significa monopólio natural? Significa que eu não posso escolher se quem vai me fornecer água aqui é a companhia A, B ou C, né? Eu estou com a internet relativamente boa. Há cerca de um mês atrás, eu fiz uma operação dificílima, mas eu fiz, de trocar de operadora, Bia. Trocar de operadora de telefone celular e internet é uma decisão de alto risco. Verdade. Entendeu? Porque as companhias começam a te ligar, né? Ela liga de noite, sabe, é um assédio para que você não saia, né? É uma decisão difícil, porque é chato, né? É chato. Mas eu mudei, Bia. Eu tinha uma operadora de internet, eu mudei de operadora, né? Por quê? Porque a outra fornecedora me entregou uma internet 7 vezes mais rápida e 20% mais barato.
Então, por quê? Porque tem 3, 4 operadoras de internet aqui na rua de casa. Agora, água, Bia, e esgoto, eu não tenho. Só tem uma. Ou eu me dou bem com ela, ou eu me dou bem com ela, porque eu não tenho alternativa. É um monopólio, porque só tem uma rede, não tem nenhuma cidade que tem 2 redes de água, 2 redes de esgoto, e você se liga ou na A ou na B. É uma rede muito cara, então ela é um monopólio natural. Então, todos os estudiosos sobre a concessão de serviços públicos para a iniciativa privada, a privatização, mostram que nos monopólios naturais é delicado você ter empresas particulares com pleno poder sobre o serviço. Por quê? Porque ela está te fornecendo uma água, Mateus, se a companhia passar a cobrar o dobro do valor que ela cobra atualmente, o que você vai fazer? Você vai gritar, você vai xingar, você vai achar ruim, mas você não tem jeito, é monopólio, é só aquela rede. Então, a princípio, a privatização de serviços que são monopólio natural é sempre muito delicado. Em especial, porque na lógica do serviço público atualmente, você tem uma agência reguladora, que seria quem intermediaria, que garantiria condições adequadas. Só que, infelizmente, Bia, as agências reguladoras, elas são fracas. Assim, né? Algumas agências reguladoras, elas estão muito ligadas às próprias operadoras do serviço, às próprias empresas que operam os serviços. Então, nesse sentido, é uma preocupação muito grande que você comece a induzir, a empurrar para que o serviço de saneamento seja privado. Aí você me perguntaria, Bia, mas escuta, e onde ele já é privado no Brasil? Ele funciona bem? Pois é. Não, Bia, não funciona, não está funcionando tão bem assim. Nós temos 6% aproximadamente do Serviço Nacional de Saneamento está com empresas privadas. Algumas delas é uma situação dramática. Por exemplo, Manaus, que é uma capital que tem aquela fartura de água, tem problema de falta d'água. É uma companhia privada que está lá há 20 anos, tem um dos piores no ranking das companhias que prestam um serviço ruim. Manaus está lá no fim, assim, é um péssimo serviço o que é prestado em Manaus, né? Em Tocantins, no estado de Tocantins, numa certa época, houve a privatização, a princípio, do estado todo, né? Passou-se o serviço para a empresa privada. O que aconteceu? A empresa privada entrou, ficou um tempo, aí ela percebeu que o marido roncava, que aquela coisa que ela pegou, que achou que era uma maravilha, tinha municípios que davam prejuízo. O que ela fez, Bia? A companhia pegou e devolveu a maior parte dos municípios para o governo do estado e ficou só com a parte boa, só com os municípios que davam lucro, né? Então, por exemplo, quando agora eles estão anunciando que existe um problema sério de saneamento no Brasil, que tem um déficit de saneamento no Brasil, onde está esse déficit? Onde que nós estamos tendo necessidade de melhorar o saneamento? Onde tem pessoas que não têm acesso à água? Não é a questão da dificuldade, como está acontecendo em São Joaquim da Barra, que de vez em quando a água não chega. Outra questão, essa nós vamos discutir depois. Aonde não tem água no serviço público, aonde não tem coleta e tratamento de esgoto. Basicamente, Mateus e os ouvintes aqui que estão nos acompanhando nessa live, são em locais onde o serviço é incômodo de ser prestado. Incômodo em que sentido? Porque precisa de muito investimento e dá pouco retorno em termos de tarifa. Então, por exemplo, aonde que se concentra o déficit no Brasil de água e esgotamento sanitário? Primeiro, em escala, nos municípios pequenos. Os municípios pequenos têm problemas de saneamento que são gravíssimos. E operar o serviço de saneamento, quando eu falo município pequeno,
Eu estou falando em município de 5, 10, 15 mil habitantes, né? Assim, entre os municípios brasileiros, quase 4 mil municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Então, assim, dos 5.500 municípios, 4 mil têm menos de 20 mil habitantes. Nesses municípios, Mateus, Bia e ouvintes aí de São Joaquim da Barra, é caro, é difícil operar o serviço de saneamento, porque ele não tem escala para dar lucratividade. Não foi à toa que a Companhia de Saneamento de Tocantins pegou os diversos municípios, mas depois devolveu. Certo? Então, os municípios pequenos são um problema. Depois, as áreas rurais são muito problemáticas, porque você conhece aquele pequeno distrito, aquele pequena aglomeração que está na área rural, levar um serviço ali de água e de esgoto, como tem pouca gente, as casas estão esparramadas, é caro e o retorno é baixo. Depois, aonde mais que a gente tem grandes déficits hoje? A gente tem nas áreas que são aquelas áreas da franja urbana, que tem baixa densidade, pouca gente morando, uma casa aqui, uma casa acolá, etc. e tal. Levar o serviço nessas áreas, eu tenho que construir um monte de rede para que um ou outro pague tarifa. Então, o serviço é pouco lucrativo. Assim como é pouco lucrativo quando eu pego nas partes mais pobres das comunidades informais, dos assentamentos informais, dos loteamentos, das favelas, das comunidades, né? Nem sempre é fácil fazer chegar água e esgoto ali e nem sempre é fácil arrecadar com as tarifas um grande montante de dinheiro. Então, o que acontece? Aonde a gente está precisando entrar, Mateus, é o último lugar que a iniciativa privada, que a privatização vai atingir. Logo depois que aprovaram essa lei, a 14.026, os operadores, os grandes operadores de saneamento, as empresas privadas, já deixaram claro o que nós queremos são os grandes aglomerados metropolitanos. Só que, Bia, aí eu não preciso de companhia privada. Por quê? Porque já tenho atendimento. Precisa melhorar o atendimento? Precisa. Mas, basicamente, eu já tenho ali a água, o sistema de água e esgoto, precisa aumentar o tratamento, etc. e tal, mas eu já tenho. Elas querem entrar na janelinha. Elas não querem entrar na encrenca. E é na encrenca que eu estou precisando que entre, entendeu, Bia? Isso no geral no Brasil. Então, a privatização. Agora, a lei de privatização, deixa eu esclarecer, é uma lei muito complicada, cheia de problemas, cheia de erros, né, de inconstitucionalidades. Quer dizer, quando eu fui estudar um pouco mais em detalhe a lei que tinha sido aprovada, cada vez que eu estudava, eu ia ficando mais deprimido, porque eu ia identificando mais erros, mais falhas de abordagem, etc. e tal. Porém, Bia, dá para piorar. E o governo Bolsonaro pegou e vetou alguns artigos da lei que fez com que a lei, após os vetos, ficasse um papo de maluco. Então, a lei, com os vetos do Bolsonaro, atualmente, ela é literalmente um Frankenstein. E eu posso dizer para você que essa lei, do jeito que ela está, ela consegue ser democrática. Sabe por que ela é democrática, Bia? Porque ela é ruim para todo mundo. Ela é ruim para todo mundo. Ela gerou tamanha incerteza e insegurança jurídica, né, que você não consegue dizer o que está valendo mais no saneamento. Tá? Deixa eu contar uma história para vocês que ilustra isso. Uma professora que eu respeito muito, chama Vanessa Elias Oliveira, está montando uma série de livros que explicam como funciona a política pública, diversos setores da política pública no Brasil, sabia? Sim. E eu tive a honra de ser convidado pela professora Vanessa para escrever o livro que vai ser distribuído principalmente para os estudantes de graduação, para o ensino médio, explicando como funciona a política pública. Vai falar sobre a política pública de educação,
de saúde, de assistência social, e entre elas ia falar de saneamento, certo? Era para entregar o livro em outubro, escrever o livro em outubro, tinha que entregar o livro que esclareceria como funciona a política pública de saneamento. A minha proposta era escrever junto com o atual coordenador do Ondas, que se chama Marcos Montenegro. O Ondas é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Eu ia escrever junto com o Marcos Montenegro, seu irmão Dito conhece bem o Marcos Montenegro. O que eu fiz, Bia? Acredite se quiser, eu escrevi para a Vanessa, falei, Vanessa, professora Vanessa, peço desculpas, não dá para escrever agora sobre o que é a política pública de saneamento, por um motivo muito simples. Essa lei foi tão mal redigida, tão desorganizada, que ela criou uma situação que não dá para saber o que vai acontecer no saneamento agora. Então, ela criou um verdadeiro caos, semeou-se a confusão, que é ruim, inclusive para a iniciativa privada. Porque o que o investidor privado precisa quando ele vai entrar? Ele precisa, primeiro, ele precisa de lucro, que a princípio não é o setor lucrativo onde nós estamos precisando hoje atuar, nós estamos precisando atuar nas áreas, assim, do ponto de vista de faturamento, as áreas mais difíceis, e, por outro lado, ela precisa de ter rentabilidade e precisa de ter segurança. E o que essa lei trouxe, Bia, Matheus, nossos colegas que estão nos ouvindo, foi uma tremenda insegurança. Então eu liguei para a professora Vanessa e falei, olha, professora, não dá para escrever um livro agora sobre política de saneamento, porque não dá para saber o que é a política de saneamento agora. Ela literalmente conseguiu se desestruturar uma situação que a gente tinha com necessidade de aperfeiçoamento, mas virou literalmente uma bagunça. É isso que nós temos hoje. Então, assim, o cenário. A lei anterior, alguém pergunta, mas escuta, essa lei, ela agora traz a privatização. Não, a lei anterior já permitia que houvesse a privatização. Como funcionava até agora, é importante que todo mundo tenha claro. Até agora, o município, que é o titular dos serviços de água, esgoto e do saneamento básico como um todo, que é água, esgoto, águas pluviais e resíduos sólidos, ele podia, ele próprio, executar o serviço, que é o caso, por exemplo, de São Joaquim da Barra, que tem uma empresa municipal que opera o serviço. Ele podia passar o serviço para uma empresa estadual, que nem aqui no caso de São Paulo, a Sabesp, através de um contrato de programa, ou ele podia contratar uma empresa particular para fazer o serviço. Isso todos os municípios podiam já fazer. Tanto é que podiam, que eu falei para vocês, que em 6% do total da população brasileira é atendida por empresas privadas. Certo? Não está funcionando muito bem em algumas delas, mas já existe essa possibilidade. O que aconteceu agora? Agora, originalmente no projeto de lei, Matheus, especialmente quem tinha contrato com empresa estadual, poderia renegociar o contrato com a empresa estadual para que a empresa estadual assumisse algumas metas de melhoria do saneamento até 2021. Essas metas é para que até 2033 99% da população tivesse água e 90% tivesse acesso ao saneamento, mas não fala da área rural. A princípio, não se sabe, claro, se pega o município todo ou só a área urbana. Há dúvida de entendimento, faz parte da bagunça que eu comentei. Porém, agora, a empresa estadual, quer dizer, o município poderia negociar com a empresa estadual para prorrogar esse contrato por 30 anos. Esse foi o acordo que havia sido feito no Congresso. O governo, o que ele fez? Atendendo à pressão das empresas privadas que operam saneamento, cancelou isso daí. Então, a princípio, todos os contratos deveriam ser
passar por um processo de oferecer para a iniciativa privada. Uma privatização forçada, né? Do jeito que está a lei, Bia, isso aí é literalmente a barbárie. É isso que eu estava falando. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas deixa eu comentar uma última coisa importante sobre a privatização, antes da gente, Bia, se deter com mais vagar na realidade encontrada em São Joaquim da Barra e o que é importante fazer para que o serviço melhore em São Joaquim da Barra. Mas antes, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Foi feito um levantamento de cidades que passaram por um processo de remunicipalização do saneamento. Eram cidades que tinham um serviço que era gerido pelo poder público, que esse serviço passou a ser operado por uma empresa privada e, depois de um certo tempo, basicamente por conta da tarifa e pela falta de possibilidade de controlar a qualidade do serviço como se gostaria, acabou existindo a remunicipalização do serviço, né? Estima-se que são mais de 300 cidades em que o serviço de saneamento voltou para controle municipal. Especificamente com água e esgoto, são mais de 100, e pegam cidades que nem Paris, etc. e tal. Então, onde se privatizou, agora está se remunicipalizando. Então, essa lei, ela vem na contramão do que está acontecendo no mundo afora, né? E é fácil entender que é temerário passar para uma empresa privada ter o controle monopólio, de forma centralizada, de monopólio, de um serviço que é essencial, que nem o fornecimento de água, né? Então, eu não sei se eu consegui me expressar ou esclarecer por que esse assunto é tão nervoso e por que está tão mal parado, mas aí, acho que com as suas perguntas, Bia, talvez eu consiga deixar mais claro alguns aspectos daquilo que eu não consegui esclarecer. Então, perfeito, Ricardo Boretti. Foi ótimo. Eu acho que essa é a importância da pesquisa no Brasil, né? Aqui fica claro que quando um pesquisador sério se compromete com um assunto, né? Foi de uma clareza incrível esses 27 minutos aqui, viu, Moretti? Gostei bastante. Acho que a Bia ia perguntar algo, e aí na sequência eu também trago algumas questões para a gente ir conversando. Tá. Não, então, realmente, falar sobre privatizações, sobre privatização da água, eu tentei, né, eu estava lendo, né, fui ler alguma coisa sobre as agências reguladoras, realmente é um assunto assim, a hora que a gente vai começar a ler, a gente fala, meu Deus, você coça a cabeça, você fala assim, meu Deus, o que eu estou lendo? Aí você começa, principalmente eu que sou leiga na questão, nossa, não estou entendendo, né? Então, aí você lê de novo, aí parece que você entende um pouco menos. Aí, mas eu dei uma olhada, né, nas leis, nas agências reguladoras, eu estava fazendo algumas leituras essa semana sobre essas questões, e fazendo também, vendo sobre as privatizações da água, né, sobre a Sabesp, sobre outras empresas, sobre as concessões, enfim, aí fui fazendo um apanhado aí para tentar entender um pouquinho, e realmente, Moretti, não é fácil, né? Não é fácil entender, então a gente precisa mesmo, é um assunto que precisa realmente ser dialogado, ser trazido para a rede, né? Para que as pessoas realmente saibam, para que as pessoas realmente entendam, né? Para quando, no caso, né, aqui em São Joaquim da Barra já se propôs uma vez a questão da privatização da água, que já chegou esse assunto, né? Mas não, ele foi parado, ele não finalizou e não privatizou a água aqui, mas chegou já chegou, né, há um tempo atrás, para uma pessoa que estava à frente, né, do departamento, essa proposta de privatização, mostrando os aspectos positivos, aquela coisa. E aí a água, não sei se a gente pode dizer assim, né, que, de uma certa forma, quando a privatização acontece, né, no caso de lugares como aconteceu lá em Tocantins, onde a água virou uma mercadoria rentável,
Então, ficou lá, né? E o que não era rentável foi devolvido, né? Então, em cidades onde a água vira uma mercadoria rentável, dá lucro, então, nós vamos privatizar, que isso vai dar dinheiro para a gente, né? Vamos ganhar dinheiro. Mas aonde não tem, né? E as pessoas acham que não, é privatizar, né? Então, as pessoas não entendem muito bem essa questão da privatização e é preocupante, né? E isso porque nós temos cidades aqui próximas, Ribeirão Preto, Franca, onde a água é privatizada, tem umas cidadezinhas aqui perto, onde a água é privatizada, cidadezinhas bem pequenas, e a gente sabe, teve algumas pequenas melhoras, mas não é a solução, a privatização não é a solução da questão da água, né, para ninguém, eu acredito, assim, lendo um pouco do que eu li. Então, e só retomando, né, quando você falou lá na tua fala, no começo, no meio da tua fala, sobre a questão, né, da água, de ter, né, se a gente, que deveria ter em todos os lugares, inclusive para aquelas pessoas que estão em situação de rua, aquelas pessoas que saem para trabalhar, né? Então, a pessoa saiu de casa para trabalhar ou não encontra um lugar público, né, para que ela possa ali utilizar a água, ou em vários lugares, né, a pessoa onde ela possa tomar uma água, onde ela possa, assim, gratuitamente, eu estou falando, né, se eu saio da minha cidade, da minha casa, que é periférica, e chego no centro da minha cidade, se eu quero tomar água, eu tenho que comprar. Não tem outra solução. Eu vou ter que comprar água para me tomar. Estou com sede, não tem um bebedouro, um lugar que a gente pode. Não, vou ali, né, vou atravessar a praça e vou ali beber uma água, porque a água ali naquele bebedouro é gratuita, tem ali um bebedouro que funcione, um bebedouro limpo, né? Que funciona adequadamente, né? Então, é complicado isso, né? Não tem onde o morador... Temos aqui também moradores em situação de rua. Então, eu vejo que os moradores aqui, eles vão à UPA, que fica... O local onde eles ficam, muitos deles é próximo à UPA. E algumas vezes na UPA, eles ficam ali eles tomam a sua água, ali eles usam o banheiro, ali. Então, por quê? Porque não tem, né? Não tem um outro lugar que não seja ali, aquele lugar, aquele prédio público ali, para ele fazer isso, né? Então, assim, falta também isso, eu acredito que não só em cidade pequena como São Joaquim da Barra, mas nos grandes centros urbanos, né, nas capitais, essa visão também de colocar, principalmente agora na situação que estamos vivendo, né? Manda lavar a mão, mas você vai lavar a mão aonde? Você passa, você sai da tua casa, você vai lavar lá no lugar onde você trabalha, na hora que você chegar lá, você atravessa, né? Principalmente São Paulo, que você... Né? É uma viagem, eu falo para meu irmão, vim para São Paulo para ir para casa, uma viagem, né? Então, a gente chega no terminal rodoviário até chegar à casa do Dito, é uma viagem, eu fiz uma viagem, né? E até fazendo essa viagem, a gente não encontra, né? Então, é bem complicado isso, assim, por essa visão que eu fico observando, né? E não tem, né? Então, a gente precisa também repensar, né, as políticas públicas, né, que não funcionam, precisariam funcionar adequadamente nesse momento também, olhando com esse olhar, né, para a questão da água e do saneamento, né? Visto que eles mandam a gente lavar a mão, né? Para lavar a mão, não tem água para lavar a mão, então fica difícil. Perfeito. Ô Moretti, eu queria dizer algo aqui, né? Recentemente eu estava numa conversa com um parceiro lá de Brasília, né, o GOG, G-O-G, que é um rapper e poeta nacional, né? Eu costumo dizer que falar que uma pessoa é rapper e poeta é um pleonasmo, né? Porque são coisas... Mas o GOG, né, que está na linha de frente, né, contra o Covid lá nas periferias de Brasília, quem conhece Brasília sabe que Brasília tem muitas periferias, muitas quebradas, né? Ceilândia, Penorte, Pessul, e você tem toda uma articulação, né, amparada nessa ideia de apoio mútuo, que isso é muito comum nas favelas, né, nas quebradas, nas periferias. E aí eu estava numa conversa com o GOG recentemente, a gente escreveu um texto juntos, e a gente passava um pouco pela questão da fome e pela questão da água. E aí o GOG falava o seguinte, falava, poxa, água, lavar as mãos, tomar um banho, tomar um pouco de água, né, da torneira, é uma coisa tão simples para a maioria das pessoas no Brasil. Mas para uma boa parte das pessoas,
É uma coisa absolutamente complicada, né? E aí aqui vem uma questão, né? Nós estamos num país que a gente sabe, né? As riquezas naturais, a gente tem água em abundância, a gente tem rios, a gente tem afluentes, etc, etc. Assim, por que ainda temos um problema tão específico em relação à água? Não é um problema que é o problema de São Joaquim, pelo que a gente vem acompanhando, né? São Joaquim tem um saneamento estruturado e tem uma captação de água e distribuição que ainda acontece, mesmo com muitas falhas, mas a gente sabe que ainda acontece, chega, né? Mas qual que é o problema do Brasil? E aí, depois a gente entrar um pouco nessas especificidades de São Joaquim, né? Os problemas de São Joaquim, da falta d'água, ser uma cidade rica no ano de 2020, que agora que está passando por um processo de implementação de cuidar dos resíduos para jogar nos rios, né? Os nossos rios que recebem resíduos. Então, assim, isso é lamentável numa cidade como São Joaquim, rica, no interior de São Paulo, que ainda joga rejeitos em rios. Assim. É lamentável, em 2020, além de termos o problema da água, né, ainda implicarmos a água em outros problemas, né, que é quando a gente joga rejeitos, quando a gente polui, que aí é o que você falou, né, a água do rio ela pode ser limpa, ela pode ser potável, mas a partir do momento que é jogado algo, ela já não é mais, ela já não... E aí você precisa gastar novamente para poder cuidar dessa água, né? Então, tem uma série de problemas que estão postos aí, talvez eu acho que você poderia falar um pouco. Então, Matheus, porque eu estou entendendo que a sua pergunta é a questão chave, né? Bom não tá, nós precisamos melhorar. Aí a pergunta seria, como melhorar, né? Se não é com a privatização induzida, forçada, que está aí, como que a gente melhoraria, né, Matheus? É a pergunta estratégica, né? Como fazer que o saneamento chegue para todos, não chegue para quase todos, né? Me parece que a sua pergunta, Matheus, é a questão estrutural. E a Bia toca com muita sensibilidade nessa questão de quem tá fora, como é que a gente inclui esse que está fora, né? Então, antes de falar disso, eu queria comentar o seguinte, que o serviço de saneamento, ele é lucrativo. Quando você cobra a tarifa, eu vou dar um número aqui, vocês vão conseguir avaliar isso. A Companhia Estadual, a Sabesp, em 2019, deu um lucro quase encostando em 3 bilhões de reais. Certo? Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. As pessoas, o ouvinte, ele deverá ter dificuldade de entender, porque mi, bi, é só um mi, bi. Não, vamos botar uma conta nisso. Esses dias agora eu estive na roça, lá estava consertando um baú velho, um baú que eu ganhei 40 anos atrás, um baú, minha esposa ganhou um baúzão, né? Aí o baú tem mais ou menos 1 metro de largura, sabe, Matheus? Então, o que eu tenho para explicar o que é 3 bilhões de reais, você imagina, Matheus, que eu pego 1 milhão de reais e boto num baú. Aqueles baús, sabe, Bia, de antigamente que as pessoas tinham, aqueles baúzão assim, né? Eu ponho 1 milhão de reais. Tem que ser no baú, Bia, porque 1 milhão de reais não cabe na maletinha. Precisa de um baú mesmo. Literalmente. Aí eu botei 1 milhão de reais, tá bom. 3 bilhões de reais são 3 quilômetros, um baú atrás do outro, cada um deles com 1 milhão de reais. Eu saio do centro de São Joaquim da Barra e vou até a rodovia. Fala 3 quilômetros aí, Matheus, em São Joaquim da Barra. É de onde a onde são 3 quilômetros em São Joaquim da Barra? Vou te falar, do centro da cidade até o bairro Santa Terezinha, aonde mora meu filho Tiago. Deve ter uns 3 quilômetros ou mais. Então, você imagina você ir andando, Bia, do centro até Santa Terezinha, e o tempo todo, um atrás do outro, grudadinho, um baú. Em cada um desses baús tem 1 milhão de reais. Nossa. Esse foi o lucro da Sabesp em 1 ano. Tá? Então, porque senão os números a pessoa não tem ideia do que é o número, né? Então é isso, 3 quilômetros de baú com 1 milhão de reais dentro de cada baú, certo? Isso foi o lucro da Sabesp. Como a Sabesp, só metade é do governo do estado, metade está em ações,
ela distribuiu dividendos, os acionistas da Sabesp ficam contentíssimos, porque dá um lucro enorme. Então, se me perguntar, saneamento tem jeito de ser bem operado, com as tarifas, gerindo bem? É só ver. 3 bilhões de reais, é lógico que em alguns lugares a Sabesp tem prestado um serviço que deixa muito a desejar. É só procurar um Rio Limpo em São Paulo que você não acha, né? A gente sempre tem muita desconfiança que ela esteja deixando que parte desse lucro possa ser, a gente sempre está tentando acompanhar para saber se parte desse lucro não é investimento que ela deixou de fazer, que ela tinha se comprometido e não fez. Então, tem uma fiscalização que precisa ser feita o tempo todo para ver se o dinheiro que está entrando está sendo efetivamente bem gasto, né? Porque senão, no caso da Sabesp, vai tudo para o governo do Estado e para os acionistas, e não vai para as obras que deveriam ser feitas, né? Então, assim, para que a companhia de saneamento funcione bem, ela precisa de uma coisa, Bia, que é essencial, e eu acredito que você, como uma parlamentar da cidade, pode ter um papel muito grande, que é pressionar pela transparência dos dados. A primeira questão estrutural é que eu tenho que ter as informações disponíveis, né? Então, por exemplo, agora o Ondas está estudando como é que está a tarifa social em 8 cidades. Aí o Ondas, né, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, mandou uma correspondência pedindo informação para as empresas dessas 8 cidades, né? Até agora, das 8 vieram 4, já tem um mês e meio. Eles não passam a informação. Mesmo você fazendo uma solicitação com a carta, falando da lei de transparência, etc. e tal. Então, hoje, um dos problemas do saneamento, na minha opinião, é que ele se fecha em si mesmo e ele não passa as informações para que haja um controle popular. Então, nós precisamos avançar no controle popular sobre o saneamento. Bia, Mateu e ouvintes aí desse programa hoje aí de São Joaquim da Barra. Bom, primeira coisa. A segunda coisa, o saneamento tem sido conduzido, mesmo nas empresas públicas, numa ótica que está muito mais centrada na lucratividade, da sustentabilidade financeira da empresa, do que no direito humano. Então, se você conversar, e isso vale para o Brasil inteiro, se você conversar com uma pessoa que trabalha numa empresa operadora de saneamento, a grande preocupação das empresas é a sustentabilidade financeira. Então, no caso da Sabesp, é dar lucro, para passar dinheiro para o governo do Estado, para passar dinheiro para os acionistas. Mas se você conversar com um dirigente das autarquias municipais, parte desses dirigentes estão muito mais preocupados na sustentabilidade financeira do que no papel social do saneamento, né? O que é papel social do saneamento? É garantir água com qualidade para todos, melhorar a saúde pública, as doenças de transmissão hídrica, né? Estação de tratamento, Bia, é meio, não é fim. Eu não quero estação de tratamento, eu quero um rio limpo. Exatamente. Entendeu? A estação é um mecanismo para obter rio limpo. Então, a princípio, as companhias hoje vêm sendo medidas de uma forma que eu considero equivocada. Então, eles perguntam quantos domicílios tem rede na frente, né? São atendidos por rede pública. A princípio, eu tenho que olhar isso com muito cuidado, porque tem rede que passa numa rua, mas a pessoa não tem dinheiro para pagar pela água ou para fazer a ligação, não liga o esgoto, não liga a água. Então, a rigor, eu tenho que ver as metas finais. O rio está limpo, as doenças de transmissão hídrica estão baixas, porque se tiver, o serviço está indo bem. Então, nós temos que ver o saneamento de uma outra forma, e pessoas como o Mateu, como você, Bia, e como todos os cidadãos de São Joaquim da Barra, têm que acompanhar e fiscalizar e apertar a companhia para que ela funcione bem. E isso precisa de transparência, precisa das informações estarem disponíveis. E nem sempre estão. Eu não sei o caso de São Joaquim da Barra. Não, tem não. Mas eu digo para vocês, essa realidade, Bia,
se repete Brasil afora. Nós temos que cobrar isso. Depois... Não tem, só um adendo, não tem, porque, como eu te falei, quando eu me dispus a procurar, a ler, a estudar sobre a questão da água, sobre a questão do saneamento aqui na minha cidade, apesar de eu conhecer a cidade muito bem, é uma cidade que não é tão grande, eu conheço a cidade de norte a sul, de leste a oeste, sou uma pessoa que ando muito, conhecer as questões, os problemas, o que é bom, o que não funciona, o que não funciona, eu não encontrei nos sites, né, que poderia me dar essa informação, que deveria estar lá, colocar, não, está lá, fui lá, eu li, eu busquei, né, eu me informei ali, mas eu sou assim, só se eu for muito ruim para procurar as coisas, mas eu não encontrei. E recorri a algumas pessoas que me passaram algumas informações aqui da cidade, porque eu não encontrei. Conversei com o Dito, né? O Dito também entrou no site, procurou, né? Nós reviramos o site, assim, os sites que a gente poderia procurar e também não encontramos. Informações, inclusive, o Dito me falou. Essas informações deveriam estar disponíveis para as pessoas a qualquer hora que elas quisessem procurar, saber, conversar, né? As questões, ele me falou em audiência pública, foi feito isso, foi feito aquilo. Eu falei, Dito, olha, que eu sou uma pessoa que eu ando, que eu converso. Não tem. Então, é muito sério isso. Né? Então, precisamos rever essas coisas. Não, isso que você está falando é essencial, viu, Bia? Porque eu acho que, na linha do que pode fazer um bom parlamentar hoje em dia, é pressionar pela transparência das informações e organizar a população para que ela faça controle social. Essa é a chave. Se não tiver isso, vai ser muito difícil. E pode ser qualquer companhia, viu? Pode ser pública, pode ser particular, autarquia, estadual. A princípio, se ela não for pressionada e fiscalizada, ela anda frouxa. Bom, segunda coisa, tem algumas coisas, Bia, que você já falou ali, que eu queria iluminar e destacar. Tem algumas coisas que são muito estratégicas no saneamento. Primeiro, tarifa social, depois eu vou voltar em cada um deles. Tarifa social, bebedouros públicos, banheiros públicos, uma política de corte que seja sensata. Sim. E a quinta coisa que eu destaco, que é a forma quando tem mais de uma casa no mesmo lote, no mesmo hidrômetro. Tá? Essas 5 coisas eu queria falar delas, porque eu acho que podem ser objeto de uma pressão parlamentar. Eu torço para que você seja eleita e consiga fazer esse tipo de pressão. Então, primeira delas, tarifa social. A nossa expectativa, isso quando eu falo nossa, é de um grupo de pessoas que milita em torno do Laboratório de Justiça Territorial, que milita em torno do Observatório Nacional de Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, é que todos aqueles que estão no CAD único, inscritos no CAD único, e no BPC, no benefício continuado, possam automaticamente ter direito a uma tarifa social em que a tarifa que seja da ordem, pelo menos, de metade do valor usual, para que elas possam, para que o gasto com água e esgoto seja viável nas suas vidas, para que outros direitos humanos, como se alimentar, não sejam prejudicados com o pagamento das contas, certo? Para você ter uma ideia, nós estudamos 3 municípios, eu cheguei a mandar um material, está divulgado lá no site do Ondas, que já apareceu algumas vezes aí o site do Ondas. A gente estudou, por enquanto, a gente está com os dados de 3 cidades. A cidade de Porto Alegre, que é uma autarquia que nem São Joaquim da Barra, a cidade de Belo Horizonte, que é uma companhia estadual, é a Copasa, lá em Minas Gerais, prima da Sabesp, e o município de Campo Grande, que é uma empresa privada. Né? O que acontece? Quando você analisa o número de pessoas que têm acesso à tarifa social, você olha em Porto Alegre, 47% daqueles que estão no CAD único têm acesso à tarifa social. E no lugar que tem empresa privada, como é que está? 3,7%. Em vez de 47%, 3%. É uma diferença absurda, né, professor Moretti? Uma diferença absurda. O que a gente quer? Tá ruim em Porto Alegre, tá ruim em Campo Grande. A gente quer que todos que estão no CAD único e no BPC
possam ter automaticamente, sem ter que ficar discutindo o assunto, receber a tarifa social. A gente acha que isso é uma bandeira importante para as eleições agora de 2021, 2020, certo? Primeiro dele, tarifa social. Segunda questão, você falou, Bia, e eu acho muito importante. As companhias de operadoras de saneamento têm que instalar bebedouros públicos nas cidades. A gente não pode forçar o coitado do cara que trabalha longe da cidade, que mora longe, é boia fria, ou que que vem para São Joaquim da Barra para comprar alguma coisa que na cidadezinha dele lá não tem. Você não pode forçar essa pessoa a ter que comprar água mineral, sabe? Você tem que ter os lugares civilizados têm bebedouro público. Tem que ter e tem que manter, isso tem que fazer parte, Bia, sabe? Custa, claro que custa. Custa. Mas é importante, vai na linha do direito humano à água. Então, o bebedouro público. Terceira coisa, que ninguém quer falar, Bia, é banheiro público. Verdade. Nós temos que ter banheiro público. É chato manter banheiro? É. É complicado? É. Tem gasto? Tem. Mas precisa. Como é que eu vou forçar uma pessoa que vai no centro de São Joaquim da Barra a ter que pedir, implorar num bar para poder usar o banheiro? Eu tenho que ter banheiro público funcionando e os órgãos... Tem que ser uma política pública isso. Quarta questão, Bia, importante. Quem não pagou a conta d'água, né? Uma vez, eu não sei se vocês estão lembrados, Mateus, Bia, os ouvintes, né? O governador do Amazonas, alguém perguntou alguma coisa, ele falou assim, você não tem? Morra! Né? Ele falou assim, você não... né? Você lembra disso? Que fala, morra? Então morra. Então, pensa bem, por qualquer motivo, eu não estou conseguindo pagar água, perdi emprego, crise, Covid... Tem cabimento a companhia de saneamento ir lá e cortar e falar assim, você não tem como pagar água, morra. Né? Na minha interpretação, a lei deixa claro que é necessário fornecer uma quantidade mínima de água quando você vai interromper o serviço. Eu não posso simplesmente cortar. É lógico, você não vai ter acesso a 60 mil litros d'água por mês, mas você tem que ter o mínimo para a sua higiene, para a sua saúde. Né? A ONU fala de 12 a 50 litros por pessoa por dia. 12 é o mínimo minimório, 50 é para um risco baixo, né, de fornecimento. E já tem equipamento hoje, a Copasa é a Companhia Pública de Minas Gerais, instalou o que eles chamam de hidrômetro social. Em vez de cortar a água, ela troca o hidrômetro e tem um hidrômetro que fornece aquela quantidade mínima de água todo dia. Eu acho que é um princípio de civilidade, de decência, porque como é que eu vou cortar a água de alguém que não está pagando? Eu não tenho dinheiro, não pagou. Mas pera, é ser humano. Você tem coragem de negar água para um cachorro, Bia, que está passando sedento e que fica procurando água? Agora eu vou interromper a água para as pessoas, porque por qualquer motivo não está conseguindo pagar. Então, a terceira coisa para mim é essa daí. A quarta, o outro tópico que eu acho importante é a questão, eu já falei da tarifa social, dos bebedouros públicos, do banheiro público, do corte d'água, né, que eu acho que, na verdade, para cortar você deveria fornecer uma quantidade mínima que garantisse a saúde pública. E o quinto tópico, Bia, é um assunto delicado. Que é? Aqui, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, cerca de 35% do total dos domicílios de São Paulo, da região metropolitana, são o chamado puxadinho. Casa de frente e fundos, era para ser uma casa só, devagarinho a pessoa fez ali uma extensão, e ali foi morar uma filha, foi morar um filho, um parente que veio do interior, etc. e tal, e na verdade naquele lote tem 2, 3 casas. Se vocês olharem a tarifa d'água na maior parte das cidades, eu acho que São Joaquim da Barra, pelo que eu entendi, também é assim, a tarifa é progressiva. Né? Isso, progressiva. É progressiva. Então, por exemplo,
se eu gasto 10 metros cúbicos, vamos supor que cada metro cúbico custa R$ 2, certo? Mas se eu estou consumindo, a partir de quando eu estou gastando 30 metros cúbicos, já não custa mais 2, custa 4. Justamente, né? aqui é assim. Aí também. Então, o que acontece? Quando eu tenho num lugar que moram várias famílias, a quantidade consumida aumenta. É lógico que tem mais gente, certo? Só que o preço cobrado aumenta também. Então, aqui em São Paulo, de quem o serviço é mais caro em São Paulo? De todas as famílias que moram em puxadinhos, pobres, que pagam por metro cúbico mais caro do que aquele que mora num apartamento granfino dos Jardins. Existe uma injustiça estrutural. E para você conseguir que a companhia desmembre a conta, porque como é que é nos prédios onde tem o hidrômetro só? Eles desmembram a conta. Se consumiu 30 metros cúbicos, Bia, Mateus, é como se fosse 3 contas de 10. 3 contas de 10 é muito menos do que uma conta de 30. Deu para entender? Sim. Porque o que a empresa está dizendo para o prédio? É como se tivesse 3 famílias consumindo 10 metros cúbicos. Então eu cobro aquele valor que é de R$ 2. A hora que eu pego, que é uma conta de 30, ele já começa a cobrar no valor mais alto. Então, a política de desmembramento das contas para que quem mora no puxadinho não seja afetado é um assunto que precisa de um acompanhamento naquela linha de que você mesmo falou, da transparência de informações, tem que estar claro, a companhia tem que permitir que a conta seja desdobrada como acontece num prédio de apartamentos, quando você tem um hidrômetro só e atende, por exemplo, 5, 6, 8 apartamentos. Deu para entender? Esse assunto é um pouco mais difícil, o entendimento, mas eu não sei se eu consegui me fazer entender. Você tem que tratar as 2, 3 casas que estão no lote de forma parecida com que você trata os prédios de apartamento quando tem o hidrômetro só. E aqui no interior não é diferente da capital. Também existem puxadinhos, principalmente nos bairros, não nos bairros centralizados ou nos bairros onde estão as residências mais chiques, como nós falamos, né? Nos bairros mais nobres, mas nos bairros mais periféricos também, geralmente a pessoa, o terreno, olha e fala, bom, aqui dá para me construir. Talvez para morar alguém, ou para ele ter aumentar a renda, não, eu vou alugar essa casinha do fundo, né? Mas geralmente tem só um hidrômetro, mas está ali ligado, né? Mas geralmente é familiar, né? A pessoa, o filho, aí é o outro que vem morar e vai passando, porque na minha casa, né, dos meus pais eram assim, né? Nós passamos por isso, então já morou meus irmãos, aí veio o outro e ficou ali usando, e a tarifa é cobrada de acordo com o número de pessoas que usam. Ela aumenta. Se tem mais gente usando, com certeza vai ter mais gasto. Se tem mais consumo, aumenta o gasto. Só que ela não aumenta assim. 2 pessoas é o dobro de 1. Ela vai aumentando. Não. E fica super caro. Então, quem paga as contas mais altas são essas situações. Aí tem que corrigir. Agora, a questão chave é aquela que você já apontou, Bia, assim, que precisa ter informação, precisa ter controle social. As empresas, se não tem pressão, se não tem controle social, elas seguem a lógica predominante, que é uma lógica da sustentabilidade financeira. Quanto mais dinheiro entrar, melhor, né? Teve um caso, Mateus, que eu não acredito, que é inacreditável, aconteceu em Campinas. Na crise de falta d'água de 2011, foram feitas várias medidas para economizar água. Sabe, Bia? Sabe, Mateus, os ouvintes do programa que estão conosco. E as medidas que foram feitas para economizar, eles reduziram 25% o consumo d'água. Foi muito eficiente, assim, a que a gente chama de gestão de demanda, é o termo técnico, né? Quando acabou a crise, sabe o que a companhia de saneamento teve coragem de fazer lá em Campinas? Ela começou uma campanha pública para que as pessoas voltassem a consumir.
por sorte, o Ministério Público Estadual agiu e impediu a campanha. Ela começou a campanha, durou alguns dias e foi bloqueada. Mas por que isso? Porque hoje a sustentabilidade financeira é a preocupação maior das companhias. A preocupação dela não é com as doenças de transmissão hídrica, não é com a qualidade dos rios, não é com... A preocupação maior é a sustentabilidade financeira. Agora, Bia, você acredita que essa preocupação vai diminuir com a empresa privada? Me chama de Brad Pitt, fala que eu sou lindo, me engana que eu gosto. Com a empresa privada, por natureza, ela busca o lucro. Então, privatizar é a gente apagar o fogo com gasolina. O nosso maior problema é botar estribo, botar cabresto nessas companhias que só pensam na lucratividade e na sustentabilidade financeira. Nós estamos precisando controlar as companhias. Agora eu vou fazer isso com a companhia privada? Ah, me desculpa, sabe? Não será com a companhia privada. Então, vocês têm em São Joaquim da Barra um patrimônio, que é o fato de ter uma empresa que com certeza precisa melhorar, precisa ser mais transparente, precisa garantir abastecimento, precisa botar para operar essa estação que vocês já falaram, tem que garantir... E sabe uma coisa que é chatíssima de fazer? Controlar a ligação irregular de esgoto na água de chuva. Tem esgoto que é ligado irregularmente na água de chuva, vai parar no rio. Quem que quer fazer o controle disso, Bia? Fica filho sem pai, abandonado, ninguém quer fazer isso, porque dá dor de cabeça, dá despesa, entendeu? E ninguém está olhando se o rio está limpo ou sujo. Ninguém está cobrando. Como ninguém está cobrando se o rio está limpo ou sujo, as empresas não fazem isso daí, que é uma tarefa chata, sabe? Agora, lavar a louça também é chato. Você lava, Matheus? Lavo todos os dias, cara. Faço almoço aqui, vegano, todos os dias lavo louça. Mas é chato, não é? É chato, não é bom, não. Não é bom, não. Agora, sabe, controlar esgoto que tem na água de chuva é chato. Mas tem que fazer, pô. Sim. Sabe? Agora, as empresas só vão fazer se tiver uns vereadores, se tiver uma população, se tiver umas comunidades, uns coletivos que estiverem gritando e batendo no ouvido, né? Agora, se privatizar, a briga é de cachorro grande, sabia? É de cachorro grande, porque, sabe, sabe, já está difícil com as empresas que são públicas. Você imagina com a empresa privada que, sabe, eu consegui empurrar a empresa privada para fazer negócio onde o negócio é ruim, sabe? Sim. Então, não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, não. Claro, super inteligível, professor Moretti. Inclusive, São Joaquim da Barra, na atualidade, tem uma ocupação, e eu não sei se essa ocupação, talvez a Bia possa falar, né? Essa ocupação, eu não sei se ela tem o saneamento básico já garantido, se já tem água lá. Então é aquilo, né? Naquilo que toca as ocupações urbanas no Brasil, as pessoas precisam e as pessoas querem morar, né? Não tem vagabundos aqui, né? As pessoas precisam e as pessoas querem morar, né? Eu lembro de uma amiga arquiteta, aqui de Campinas, inclusive da Unicamp, que dizia, olha, uma das necessidades básicas da humanidade é morar, né? Desde que nos entendemos por pessoas, né, por seres humanos, a gente precisa morar. E, né, me parece que a gente também precisa beber, né? A gente precisa ter acesso à água, né? Porque a água, ela garante a vida. A água, ela garante a permanência e a preservação da vida. Então, por isso que é um tema que nos toca de maneira tão visceral, né? Mas eu acho que a Bia quer colocar uma questão que ela falou aqui no chat. E água limpa, né? Não é água limpa, né? E a gente pode dizer que água, saneamento e moradia não são mercadorias, né? Precisamos, né, para nossa sobrevivência, né? E ninguém não dá. Às vezes a gente consegue ficar alguns dias até sem comer, mas precisamos do alimento, mas sem beber água, né? Não dá para não ter água, né? Não dá. Estamos falando de questão assim
Água no sentido de não tê-la mesmo, de não ter, né? De jeito nenhum, né? De não ter de jeito nenhum. Não dá para a gente não ter água de jeito nenhum na nossa casa, não dá para o morador que ainda vive em situação de rua, que está em situação de rua por algum motivo, né? Muitas vezes a pessoa fala que ele está ali porque ele quer, vai falando, não, ele não está ali, porque ele tinha uma casa, teve uma casa, por alguma situação ele foi parar ali, né? Mas é momentâneo, passa. Mas ele precisa, né? Ele precisa do saneamento, ele precisa da água, ele precisa também ter uma moradia, né? Precisamos, são coisas, são causas, né? E coisas que precisamos lutar, né? Precisamos colocar em pauta, né? Para que o coletivo venha discutir, porque é um coletivo, isso aí é a luta de um coletivo, né? Não é a luta somente do Moretti, não é a luta somente do Ondas, não é a luta do Matheus, do Dito, é a nossa luta, né? Eu vejo, é a luta de um coletivo, porque todos vão ser beneficiados, né? Na hora que o negócio acontecer, todo mundo é beneficiado de uma forma ou de outra, não é, né, um grupo, só aquele que foi ali que, não. Então precisamos, o coletivo funciona, né? O coletivo, ele funciona e funciona bem quando a gente vai lutar por uma causa tão nobre como a questão da água, a questão do saneamento e a questão da moradia, que a gente não pode deixar. São 3 coisas assim fundamentais, e se a gente fosse pontuar a educação, saúde, aí a gente vai longe com isso, né? Então, não, é muito sério isso. E só falando, Moretti, uma das coisas que me preocupa e que eu fico pensando é se com a construção que eu acho que é uma coisa que São Joaquim já, uma cidade já com mais de um século de existência, né? Eu falo assim, nossa, por que demorou tanto para se construir uma estação de tratamento de esgoto, né, de resíduos sólidos? Por quê? Né? Não entendo essa questão, por que se demorou tanto para que isso fosse construído. Tendo a construção, também nós ficamos, assim, preocupados, né, no sentido assim, de um encarecimento ainda maior, porque não é, a gente sabe que não é gratuito, né? O investimento, se eu não estiver equivocada, para a construção foi de 12 milhões, a princípio de 12 milhões, então, assim, é dinheiro, é muito dinheiro, sabemos que é um dinheiro muito grande, mas, enfim, né, eles vão, com certeza, também, eu acredito que, passando a funcionar a estação, vai se cobrar, porque nós pagamos água, nós pagamos pela água, pagamos pelo saneamento, né, e isso, com certeza, vai chegar à população, de alguma forma, vai chegar à população. Então, eu também tenho essa preocupação, como que isso vai chegar até nós, né, como aqui, no caso, falando de São Joaquim da Barra, porque é cobrado, né, não tenha dúvida que eles vão cobrar da gente, né, mas... Agora, sabe, eu tenho uma pergunta para fazer, Moretti. Pode falar, Matheus. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para entrar no fluxo do que a Bia colocou. Quando a gente recebe, né, o nosso talão de água, o nosso talão de energia, né, vem discriminado, né, tanto no talão de energia como no de água, tudo aquilo que implica essa dívida, né, para com o município, né? Então, quando eu pago a água, vem ali discriminado o saneamento, esses serviços, etc., né? Se eu estou pagando, por que eu não tenho, ou por que na maioria dos municípios brasileiros, essa demora em relação aos rejeitos, em relação ao esgoto, esse problema que você apontou, que não é um problema visível, né, que tem muita captação de água da chuva, aliás, de água do esgoto que se encontra com outra água e que vai para o rio, né? Mas assim, o contribuinte, ele está pagando e ali está discriminado no documento isso, né? Então, por que ainda nós não efetivamos isso se é uma questão pública, né? Por que isso não está feito na maioria dos casos, né? E aqui, você é um especialista nisso, né? Me parece que boa parte dos municípios estão, né, no mesmo caminho. Pois então, Matheus, e essa pergunta sua remete para o que foi a história nossa do saneamento, né? A gente esquece como mudou tudo muito rápido, né? Mas para vocês terem uma ideia, a privada, o vaso sanitário, que é esse sifão, essa coisa, é uma coisa que tem pouco mais de 100 anos, né? A água, o atendimento com água potável
é uma coisa do começo do século XX, né? 1900 e pouco, né? Que tem. E sabe, Matheus, a chegada da água potável, ela provoca uma verdadeira mudança na condição de saúde pública, né? Quando você pega indicadores assim do tipo mortalidade infantil, quando você tem um sistema público com água de qualidade sendo fornecida com relação ao que era antes, a mortalidade cai assim impressionante assim. Então, um grande passo é garantir água de boa qualidade para todo mundo, entendeu? É prioridade. Então, no Brasil, em geral, com variações, acabou-se priorizando a levar a água ao invés de afastar o esgoto, né? Certo, o bom seria que as duas coisas tivessem vindo juntas. Não vieram na maior parte do país. Então veio primeiro a água potável e depois começou a recolher o esgoto, né? Só recolher, sem tratar. E nós estamos agora... Caso de São Joaquim, o esgoto é recolhido, diz que existe a cobrança, mas não é tratado, ainda não é tratado. Então, esse momento que São Joaquim está é o momento crítico do ponto de vista ambiental. Por quê? Quando eu forneço água, eu aumento muito a quantidade de esgoto que gera. Sim. Certo? Quando eu entrego água, eu gero bastante esgoto, mas não tenho coleta, a pessoa improvisa, enfia na terra, faz uma coisa qualquer ali, na pior das hipóteses, vai para um valão na rua, etc. e tal, e mesmo no valão, parte do esgoto evapora, se infiltra, etc. e tal. Na hora que eu faço a coleta e não trato, é o pico da quantidade de esgoto que vai parar no rio. Então, se a gente fosse peixe, agora seria o pior momento possível para a vida aí nas redondezas de São Joaquim, porque começou a gerar muito esgoto porque tem água potável, e o esgoto aumentou ainda mais porque tem os canos que levam o esgoto direto para o rio. Então, a situação na ótica ambiental é a pior possível, certo? Com a estação de tratamento, esse quadro vai mudar muito, não vai resolver totalmente. Não. Por quê? Porque tem muita coisa, precisa de muito controle social ainda. Por exemplo, para interromper as ligações irregulares que existem, com certeza, todo lugar tem, de esgoto na água de chuva. Então, vai continuar tendo esgoto chegando na água de chuva, sabe? E vai precisar controle. Então, ter controle, ter informações disponíveis, transparência, e ter controle social é a questão-chave, né? Quanto às tarifas, Bia, a tarifa funciona assim. A grande preocupação, para mim, é que os mais pobres consigam pagar a água e o esgoto, né? E que a empresa gaste bem, a empresa de saneamento, gaste bem o seu dinheiro, gaste com parcimônia, com seriedade, que não desvia, ela precisa trabalhar bem. Tem várias autarquias que funcionam muito bem, né? Mas tem outras que não. Para funcionar bem, precisa transparência, precisa de acompanhamento. Se deixar frouxo, tende a funcionar mal. Eu não sei, eu não consigo avaliar a companhia de São Joaquim da Barra, nem é meu papel aqui, né? Claro. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, mesmo que ela funcione bem, ela vai funcionar melhor se tiver controle. Então tem que ter controle social, a população tem que saber as informações, tem que ir atrás, tem que cobrar, porque, entendeu? Se bobear, né, a preguiça é mãe, avó e tia, né? Sabe? Vai acomodando, vai fazendo uma coisa mais ou menos, então tem que ter controle, tem que estar em cima, a companhia tem que funcionar bem, ela dá para funcionar bem, tem várias autarquias que funcionam bem. O fato da autarquia agora estar conseguindo implantar a estação de tratamento, fazer esse investimento, é um ótimo sinal, né? São Joaquim da Barra, gente, é um município rico, Tem muita pobreza em São Joaquim da Barra, eu acredito que tenha, mas é um município rico, essa região que vocês estão, certo? É o ouro do Brasil aí, né? Vocês estão numa área que tem possibilidade, sim, de ter
uma situação invejável de água limpa, de água suficiente, não pode gastar demais, né? Tem que cobrar muito de quem consome muito, porque a água é um bem raro, tem que cobrar de quem exagera, né? E cobrar bastante de quem consome demais. Eu acho que faz parte de uma política séria, né? Não deixar de ter desperdício e tal. E tem que conseguir que gradativamente todos os córregos, ribeirões e rios aí da cercania comecem a ficar limpo, né? Então, isso vai acontecer se vocês pressionarem. E, principalmente, é aquilo que a Bia falou. Tem que conseguir garantir que os mais pobres tenham acesso ao serviço. Nós temos que garantir que todos tenham acesso. É como falou o dito, moradia, água, saneamento, esgotamento, são direitos humanos, é direito, sabe, fundamental, não é mercadoria, não é, sabe? Nós temos que garantir que funcione bem e vai depender de cobrança. Hoje nós pagamos pela taxa pela coleta, né? O esgoto é coletado, a taxa que chega no nosso informativo, né? Que a gente tem que pagar mensalmente é R$10, né? Ela é fixa, né? Ela chega para todo mundo nesse valor, independente de quem seja. Aí a tarifa de água que varia, até uma variedade por conta de consumo, de 0 a 15, 16 a 20, aí vai ter uma tabela, né, uma tabela a ser seguida lá pelo teu consumo. Né? Mas eu acho que assim, é inevitável, Bia, que vai com a operação da estação subir, que vai ser cobrado pelo tratamento, eu acho inevitável e eu particularmente acho justo, né? Sim, quer dizer, sim. Aí tem que garantir que seja um valor razoável, que seja um valor justo, etc e tal, né? Sim. Mas é inevitável, não dá para ir contra uma ampliação, porque efetivamente vai ser feito um serviço que não era feito antes. Quem que pagava essa conta antes? Todo mundo que está rio abaixo, né? Porque o esgoto ia lá para baixo, sabe? Então, quem que pagava? Na verdade, empurrava esse problema rio abaixo, né? Agora não, agora vocês vão ser responsáveis pelo problema que geram. Isso vai trazer custos? Vai. É justo? Sim. É justo. Sim. Então, vai aumentar, né? Agora, tem que aumentar, tem que funcionar bem, tem que se gastar com parcimônia, isso tudo, né? Perfeito, Moretti. Eu acho que em relação a tudo isso que nós conversamos, né, sobre a questão da privatização e do saneamento, né, a nível nacional, e aí algumas especificidades, particularidades ali do município de São Joaquim da Barra, me parece, assim, por tudo aquilo que você falou, que nesse debate duas coisas são importantes. Transparência pública, né? Repito, transparência pública, isso é indispensável para uma gestão pública responsável, e no caso da água, a questão da tarifa social que você tão bem nos colocou aqui. E foi uma live, assim, muito importante, Moretti. Eu acho que aqui nessa live a gente já te convida para um outro momento, porque eu acho que ter os pesquisadores, as pesquisadoras, os observatórios, os laboratórios que produzem pesquisa no Brasil, é muito importante a gente estar alinhado a esses nichos, né, teóricos, né? Então, talvez, né, numa possível eleição, acontecendo ou não, mas aqueles que vão estar à frente da gestão pública de São Joaquim têm que ter essa responsabilidade e tem que estar próximo desses laboratórios, desses núcleos que produzem esse tipo de conhecimento. Aqui nós temos as universidades públicas, né, totalmente favoráveis, né, nesse sentido. Então, eu acho que é um compromisso, né, de um vereador, de uma vereadora, estar próximo da produção de conhecimento, né, sobretudo num momento onde a gente tem um governo nacional que vai contra a produção de conhecimento das universidades públicas, né? Vai contra aquilo que os biólogos dizem em relação ao Covid, que os médicos, as médicas dizem. Então, assim, eu sempre faço a defesa da universidade pública, porque a universidade pública, ela mudou a minha vida, né? Então, eu sempre vou fazer essa defesa, sempre vou fazer a defesa dos laboratórios, dos núcleos de estudos, dos professores amigos docentes, das amigas docentes, né, como é o caso do Moretti aqui, da Bia também, em alguma medida, né, que foi professora por 30 anos ali no município.
Então é isso, pessoal, né? A gente aqui se encaminha para o final de mais uma live aqui que foi muito produtiva, muito potente. E eu queria concluir, né, passando a palavra para o Moretti trazer algumas considerações finais. E geralmente nas considerações finais aqui, Moretti, eu acho que a Bia vai querer falar um pouquinho antes, né? Mas nas considerações finais a gente sempre pede para que as pessoas possam indicar alguma leitura, ou algum disco que gosta, ou algum filme que assistiu e que recomenda, porque o isolamento está aí, né? As pessoas estão vivendo, é claro que o isolamento tem uma perspectiva classista, né? E a gente tem clareza disso, mas para as pessoas que ficam em casa, que estão respeitando o isolamento, né? As pessoas sempre procuram algo para fazer, né? Então a gente usa esse momento, né, para falar de coisas que possam ajudar, né, no isolamento. Então, mas eu acho que a Bia quer falar um pouquinho antes de eu passar a palavra para você. Só retomando uma questão, Moretti, né? Você já aprendemos muito, assim, estamos saindo bastante esclarecidos desta conversa, desse diálogo, né? Acredito que todos que estão conosco também. Só retomando uma questão assim, talvez uma não seria uma dica, né? Quando eu falei para você, né, que a gente comentou um pouco antes da live começar, eu te falei da questão da água aqui na nossa cidade, que temos a água, né? Temos aqui o aquífero, estamos, né? O aquífero é uma coisa grandiosa que nós temos, uma riqueza que nós temos aqui. E essa questão que nós temos todos os dias, que a água, por N questões que eu comentei, que já sabemos que chega, né, que chega até nós, ela é fechada, né, ela é desligada por um período do dia, não só em tempo de escassez, em tempo de seca, porque tem o período da seca que a gente sabe que a vazão diminui, tem uma série de coisas que acontecem que realmente acontece da diminuição, né? Mas aqui na nossa cidade não é isso que acontece, e é uma coisa que eu vivo, porque eu moro aqui no meu bairro, a água falta diariamente, né? Ela é desligada. Temos água, porém essa água é fechada, é desligada, não sei qual que é o termo que a gente usa. E a pessoa que trabalha o dia inteiro, que saiu de casa cedo e chegou de tardezinha à noite e abre a torneira, que tem, às vezes não tem a caixa d'água ou não tem o seu reservatório ali, e não tem água, a água não está lá na torneira. Às vezes ela vai deixar fazer os afazeres para no outro dia voltar, né, para o trabalho, tocar a vida que precisa ser tocada, né? E a questão, eu te falei com você sobre a questão existem alguns reservatórios, sim, na cidade, grandes reservatórios com a capacidade imensa de água. Existem muitos poços artesianos, porque, assim, eu não sei quantificar quantos, mas eu sei que existem muitos. E a gente ainda tem essa questão do fechamento, né? Não é que nós não temos água, nós temos água. Só que muitas vezes ela é fechada, né? Lá na estação do tratamento de água, de esgoto, eu não sei. Eu sou sincera, eu não sei por que isso acontece, qual que é a explicação, e como que a gente pode chegar no poder público, ou chegar, enfim, qual que é o caminho, né, para a gente ter uma resposta, né, uma resposta para isso que nós estamos vivendo aqui na cidade, que a maioria das pessoas estão vivendo, né, diariamente aqui na cidade, porque não é uma questão que eu vivo. Quando eu vim construir a minha casa nesse bairro, é um bairro bastante alto, as pessoas falavam, olha, lá naquele bairro falta água. Meu marido, pedreiro, grande construtor, fez a casa, colocou 2 reservatórios com 1.000 litros cada um. Falou, vamos colocar 2 reservatórios lá, porque se falta água, vamos resolver nosso problema, porque E realmente nós não ficamos sem água, porque temos lá o reservatório aqui em casa e não temos. Então, muitas vezes, se a gente não for lá fora, não abrir a torneira, do qual a gente recebe a água que vem diretamente da rua, como nós falamos, a gente nem fica sabendo que faltou, que ela foi desligada, né? Porque temos ali o reservatório. Mas isso é um caso, assim, eu tenho, mas quantos não têm o reservatório? Né? Então, vai chegar em casa e vai lá abrir a tua torneira e vai falar, nossa, estou sem água, não tem água para me lavar roupa, não tem água para me fazer comida, não tem água
né? Então, eu conheço inúmeras pessoas que estão passando por isso. Então, assim, água temos, estamos sobre o aquífero Guarani, que é uma riqueza que temos aqui. Temos córregos, rios, assim, aqui nós somos cercados, aqui a nossa cidade é privilegiada nessa questão, não vou falar que não é, porque é privilegiada, né? E a gente tem essa, eu não sei qual que é o caminho, onde a gente vai buscar as informações que nós precisamos para que a gente chegue, que a população, ó, é isso que está acontecendo. Fala é a rede antiga, mas e os bairros novos que falta água? Né? A rede de amianto, a água se perde até chegar no consumidor, então tem uma conversa, né? Mas e aqui no meu bairro, que é um bairro novo, nos outros bairros ao redor que são novos, e aí, por que ela é fechada? Enfim, eu não sei, né, os termos aí adequados, mas assim, só dá um aclaramiento para a gente poder ir buscar, conversar, o caminho que a gente vai fazer para a gente ter as respostas que a gente precisa. E depois soluções, no caso, é claro, né? Pois então, Bia, é interessantíssimo esse seu relato, né? Porque o que acontece? É fundamental que a pessoa entenda, quando eu falo a pessoa, todos entendam como funciona os sistemas que nos alimentam, né? Você sabe que agora, o Matheus comentou, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando como professor visitante lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. E agora, assim, com a pandemia, eu dei um curso à distância, que é sobre como funcionam os sistemas de saneamento, e a segunda metade do curso, sabia, era justamente para que as pessoas entendessem como funciona cada um dos 4 componentes do saneamento, né, que é a água potável, esgotamento sanitário, água de chuva e os resíduos, né, para entender como é que funciona lá em Natal. Isso é para os alunos da arquitetura e do urbanismo entenderem como funciona, né? E foi muito impressionante assim a resposta que houve ao longo do curso, né? Porque mesmo sendo pessoas muito com uma situação muito privilegiada, que como falou Matheus, estudantes de uma universidade pública, num curso de arquitetura, um curso de primeiríssima linha, né? O curso de arquitetura de Natal, da Federal do Rio Grande do Norte, é um verdadeiro primor, viu, Matheus? Assim, é um privilégio. Mesmo assim, os alunos ficaram surpresos ao entender como funcionam os sistemas lá, porque não é uma informação acessível, né, Bia? Infelizmente não é. Deveria ser. Quer dizer, todo cidadão devia entender como é que funciona, de onde vem a água, né? Entender os sistemas. Que nem entende de tanta coisa, né? Mas precisaria entender, até para poder cobrar, né? Sim. Então, assim, eu queria te sugerir que você, sendo eleita, sabe, que se desencadeie, chame os responsáveis para vir para falar nas escolas, para democratizar a informação sobre o funcionamento do saneamento. É uma questão estratégica. Você, como professora, 30 anos, professora municipal, isso era um assunto que devia estar presente nas escolas. Sim. Mas você comentou uma coisa, Bia, muito importante aí da história de faltar água, né? Você sabe, Bia, que em vários países da Europa e da América do Norte, você não tem caixa d'água. Não tem caixa d'água. A água, ela entra direto na rede, e rede de água potável não foi feita para ficar vazia. Rede de água vazia, Bia, é semente para o capeta. Não é para ficar vazia. Porque a hora que ela fica vazia, a sujeira tende a entrar na tubulação. Qualquer coisinha que tiver na tubulação, a sujeira entra. Então, é um problema sério de saúde pública. Então, a rigor, nós tínhamos que caminhar para nunca ter tubulação de água potável vazia. Então, isso de vez em quando ter e de vez em quando não ter, além de ser um atraso, porque é o que você falou, quem não tem caixa d'água, que são as pessoas que têm as casas mais simples, sofrem, mas do ponto de vista técnico, é uma barbaridade. Não pode ter cano d'água vazio. Não é para ter, né? Então, se a médio prazo as pessoas entenderem melhor
provavelmente vão gastar menos, vão tomar mais cuidado, vão cobrar dos administradores que funcionem melhor, sabe? Vão cobrar que novas fontes de água sejam buscadas. Quer dizer, nós temos que ter a água funcionando bem o tempo todo, né? A tendência é essa, né? E eu acho que para ter isso, só vai ter se tiver pressão. E a pressão vai vir de pessoas sérias, que nem vocês que estão aqui na coisa, e provavelmente parte dos que se dispuseram a num sábado, final de tarde, a acompanhar uma discussão, são pessoas que estão interessadas nesse assunto. E vocês são multiplicadores desse conhecimento para fiscalizar, para garantir que a gente caminhe na direção da civilidade, do direito humano, de tratar a água como ela realmente deve ser tratada, que é como direito, né? E não como mercadoria, né? Nós estamos juntos nessa luta. Bia, maior boa sorte na condução. Eu tenho certeza que você, como professora, vai ter muita coisa para ensinar para muita gente ainda, né? E no que precisar de mim, eu estou completamente à disposição, né? Eu tive, né, benefícios da escola pública o tempo todo, então eu tenho uma dívida com a coletividade que me ajudou a ter a formação e ter as informações. As informações não são minhas, elas estão completamente, o que tiver ao meu alcance, eu coloco. E aquele pedido do Matheus, de uma leitura para quem ficou até agora, Matheus, o site do Ondas, que você chegou a colocar algumas vezes aí, né? É ondasbrasil.org, né? Esse daí, o ondasbrasil.org tem uma quantidade de coisas sobre saneamento tremendamente grande. Sobre tarifa social agora, tem lá um leque de artigos tratando do assunto, né? Eu não sei se vocês sabem, o atual relator da ONU para os direitos humanos ao saneamento é um brasileiro, é um professor simpaticíssimo, muito competente, chamado Léo Heller. E o Léo está no grupo aí de coordenação do Ondas, então tem textos do Léo Heller que são preciosidades. Então, para quem quiser entender um pouco melhor de saneamento, antes de mais nada, eu recomendo dar uma lida aí nos textos que estão disponíveis no site do Ondas, né? E dizer que eu estou muito agradecido pela oportunidade de conversar com vocês, viu, Bia? Eu tenho muito trabalho, o Dito é um companheiro de trabalho, um amigo, uma pessoa muito querida. O Dito é talvez uma das pessoas mais queridas e reconhecidas por aqueles que têm dificuldade para fazer valer seu direito de moradia, né? Quando a coisa aperta, a associação, eles gritam o Dito imediatamente, né? Então, o seu irmão tem um papel aí na defesa das pessoas que estão em dificuldade. Você não pode nem imaginar o tanto que ele é querido e respeitado por aqueles que precisam aí de uma ajuda num momento difícil, viu? Ele tem todo o meu carinho e respeito, e você também. Muito obrigado. Realmente falar do meu irmão assim até me emociona. Eu olho para ele assim, né? Eu falo, nossa, Dito, né? É uma humildade, uma responsabilidade, a preocupação com o próximo, com o coletivo, né? Uhum. Ele é, assim, a Marluce, né? A família, são pessoas excepcionais, realmente, né? Assim, é difícil falar dele, assim, né? E eu tinha pensado numa canção, né, que é Planeta Água, uma canção que a gente, enquanto professora, a gente falando da água, falando da questão desse bem tão precioso, a gente sempre estávamos com os nossos alunos, né, vamos ler, vamos ouvir, vamos aprender, né, vamos entender essa canção, o que ela quer, qual que é o recado que ela nos traz, né, o que ela quer dizer, né, o que o poeta quis dizer quando ele escreveu essa canção. E remete à nossa realidade, né? Mas aí um amigo nosso, né, o seu Benedito Scarpellini, que a gente conhece, um poeta aqui da cidade, que eu admiro, né? Comemos as deliciosas pizzas que ele faz na praça da cidade, na Praça 7, né, onde ali se reúnem as pessoas, as famílias em finais de semana, e ele está lá, agora não está, né, por conta da pandemia, mas noutros tempos, de outrora, sempre nos encontrávamos, eu, Matheus, seu Benedito lá,
e trocávamos muita conversa, muita poesia, né? Uma pessoa assim também excepcional, seu Benedito, né? E ele colocou um poema dele, ele é um poeta, assim, ele conversa, ele fala sobre tudo, mas ele tem suas poesias, né? E eu vou ler essa poesia do seu Benedito, que eu achei ela muito propícia, né? Seu Benedito Scarpellini, gratidão, né? Uma pessoa assim que eu admiro, né? Pelo homem, pela pessoa que é, o cidadão que ele é aqui em São Joaquim da Barra, né? Ele escreve assim, essa poesia ele escreveu em fevereiro de 2015, chama Mina d'Água. Era só uma mina d'água. Se bebia, se lavava em barricas. Eram muitas, muitas latas, sem contar com as cabaças. E o resto escorria e formava a mais bela das lagoas. Crianças se banhavam, quanta roupa se lavava. As famílias lá estavam, enquanto os velhos pescavam. Para os jovens, ainda restava encontrar os seus amores. Nenhum dinheiro se gastava para ofertar as mais belas flores. E a vida ali estava. Girava, girava, girava. Bem isso, né? Que a gente pode, né? Nesse tempo. Parabéns. Né? Seu Benedito Scarpellini, gratidão, né? Por essa poesia, por essa preciosidade aqui que o senhor nos enviou, né? E gratidão, Moretti. Colocamos uma vírgula, como o Matheus costuma dizer na nossa conversa, e posteriormente, com certeza, teremos outros diálogos, outras conversas, né, como essa, falando que, senão depois o pessoal vai falar assim, Bia, você falou, só temos um banheiro público que funciona no centro da praça central da cidade, né? E ele está fechado por conta da pandemia, mas, assim, eu acho que isso aí deveria ser ampliado para as outras praças públicas, que tem muitas aqui, todos os bairros, tem uma pracinha, tem lá onde os jovens se reúnem, não agora no momento da pandemia, mas eu acho que deveria ser construído, ser colocado lá um bebedouro, ser colocado também um banheiro público, onde as pessoas pudessem também fazer o uso gratuito disso sem nenhum problema, né? Então, só fazendo esse comentário para quem falar, não, mas tem banheiro público, mas só tem na Praça 7, na Praça Central, quer dizer, só vou usá-lo se eu for à Praça 7, então se eu for na Praça do João Paulo, como nós costumamos dizer, ou na Praça da Igreja São Benedito, que é assim que nós nomeamos, né, não tem um banheiro público ou um bebedouro de água para que a gente possa usar ali sem nenhum problema. Né, mas gratidão, Moretti, gratidão, Matheus, né, a todos que ficaram conosco até agora, no sábado, final de tarde, e aprendemos muito, né? Estamos juntos. Ondas, eu li algumas coisas do Ondas, né, e realmente lá tem muita coisa boa para a gente ler e aprender. Né? Vamos ler, vamos aprender. Beleza, obrigado. Tchau, gente, obrigado, bom final Bia. de sábado aí. Ô Moretti, aqui só a fim de terminarmos aqui a live aqui com algumas informações, eu acho que é isso, eu acho que a gente termina essa conversa de hoje com a ideia de que precisamos democratizar a informação acerca do saneamento básico em São Joaquim, né, a partir da transparência pública. E eu acho que é isso que a gente defende. Concluindo aqui, né, e já convidando vocês para uma próxima live, né, a Bia citou aí uma poesia do Benedito, que é um morador joaquinense, e é ele quem estará conosco na próxima live, que acontece segunda-feira agora, e que tem um nome muito importante também, que é o direito à cidade, a questão dos ambulantes e da cultura nos espaços públicos. E aí pensar a questão dos ambulantes, porque tem pessoas que trabalham ali na praça pública, e também a questão da ocupação dos espaços públicos com cultura, que foi algo que nós tentamos implementar com alguns coletivos ali na cidade, e que eu acho que, de alguma maneira, isso está caminhando, né? E que também é uma defesa que a gente vai fazer, né? Ganhando ou não ganhando, essa defesa a gente vai fazer, de que a cultura permaneça ocupando os espaços públicos. E aí, né, com o Sr. Benedito que a gente vai ter essa conversa, né, esse joaquinense tão querido aí em São Joaquim da Barra. E eu queria só terminar citando, né, essa conversa vai ser dia segunda agora, 3/8, às 19 horas. E eu queria terminar
indicando para vocês um disco do Milton Nascimento, de 1973, para vocês aí que estão nos acompanhando sempre, que se chama Milagre dos Peixes. E aí, né, terminar dizendo que o Milton... Semana passada eu terminei recitando essa poesia, mas eu queria falar só o comecinho dela, né? Que o Milton diz numa música que se chama Fazenda. Ele diz: água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. Então é assim que nós terminamos essa live de hoje. Muito obrigado, Moretti. Boa noite. Muito obrigado, Bia. Tenham uma boa noite aí. Boa noite também, São Joaquim da Barra. E a gente continua esse papo semana que vem. Aí, tchau, gente.